Fala Promobers, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês 3 erros que acontecem na hora de projetar. E isso prejudica tanto na execução do projeto, são às vezes até pontos que eu já sempre reforço aqui, mas isso na pós-venda ou lá na conferência. Eu vou mostrar para vocês aonde que isso pode ser evitado. E é bem no começo do projeto, então é fácil de resolver. Acompanhe o vídeo. Fala Promobers, beleza? Vamos ver então quais são esses 3 erros que a gente pode evitar assim que a gente começa uma planta. Uma delas seria uma principal, que às vezes eu até falo que é o bacana da gente fazer, é construir as paredes inteiras. O que eu digo isso? Num bloco só. No caso aqui eu tenho um bloco só. Pode ver quando eu dou a letra ocultar, a letra O de ocultar, eu consigo ocultar todo esse bloco. Nesse caso aqui eu tenho só algumas paredes selecionadas, ó. Na parte da conferência ou no detalhamento dessas paredes fica mais difícil de eu criar as cotas, porque nem sempre essa junção, principalmente nas paredes que eu vou fazer aqui, ó, essa junção pode dar algum erro e às vezes tu errar totalmente a medida do projeto, ó, que ela pode estar atravessada e essa cota não pegar corretamente. Por isso que eu recomendo e sempre reforço, quando vocês forem construir a planta de vocês, fazerem ela um bloco só. Eu vou abrir aqui o editor de paredes e nós vamos entender isso aqui assim, ó. Quando eu crio essa sequência de parede numa pegada só, eu consigo ter muito mais controle na edição, porque agora se eu precisar editar aqui, eu sei que esse ponto até lá vai ter os 2,50 m. Mesma coisa daqui, se eu clicar daqui para lá vai ter os 7,49 m. Se eu precisar editar e realmente, não, essa parede tem 8,10 m, quando eu clicar aqui ela vai me jogar certinho na posição. Claro que eu vou ter a emenda da parede, uma delas vai ser ao ponto inicial ou final disso, né? Mas podemos ver que eu consigo alinhar, mantém todo o alinhamento, o ângulo da parede continua e permanece em 90 graus, que é muito importante isso também, para a gente estar fazendo essa correção ou evitando esse erro. Então aqui ó, podemos ver que ó, eu tendo ela aqui, eu tenho o cálculo aqui, mas esse cálculo ele não está me dando até o final disso aqui. Isso aqui eu teria que descontar essa parede aqui, ó. Então a chance de eu errar aqui é muito grande. Então eu recomendo, e para evitar um dos erros, seriam construam a parede em um bloco só. O segundo erro está na associação das peças. O que é associação? Quando eu clico nessa geladeira, vamos usar o exemplo aqui, a minha face, nesse caso a face amarela, isso vocês conseguem selecionar aqui, tá? Eu habilito esse aqui, ó, planos. Qual a intenção de eu ter essa peça associada à parede? Porque uma coisa muito importante que vem no pós-venda, a gente pode dizer que é a conferência. E a conferência depende das cotas. O que é as cotas? As cotas é esses números que nós temos daqui, ó. E esses números, eles aparecem referente à peça, ao item que está associado. Então, essa medida de 2,40 que eu tenho aqui, que ela aparece ali, ó, ela está referente à minha geladeira, que está associada à minha parede, que está me dando a cota próxima à minha outra parede aqui, que é o final da parede aqui. Então, essa geladeira daqui até o final da parede, ela tem 2,40 m. Então, por isso que é muito interessante vocês estarem associando não só o item, mas todas as peças que são referentes àquela parede, naquela parede. O que eu quero dizer? Esses módulos são fixados nessa parede, correto? Então o bom é sempre eu projetar pensando em associar essas peças à parede que eu estou trabalhando. Por quê? As medidas, vamos dizer assim, para execução tanto da montagem como da fabricação desses itens, eu vou ter certeza de que esses espaços vão caber no espaço que eu estou projetando.
Então sempre fiquem atentos ao segundo erro, que seria esse: não associar a peça à parede que está sendo executada, que será executada o projeto. O terceiro item que a gente pode classificar como um erro é a ergonomia. Se torna muito mais funcional no dia a dia para executar algumas tarefas, né, tanto no ambiente de trabalho como num ambiente doméstico, né? E essas medidas seguem esse padrão aqui. A princípio, uma bancada a gente mantém de 90. Os aéreos a gente vai ter o degrau, claro, porque o micro-ondas tem que ser um pouco mais acessível, então ele vai estar na faixa de 1,30 a 1,40. Isso aqui a gente pode muito bem definir com o cliente, depende da altura do cliente também. E a altura dos aéreos começando a 1,50. Isso são medidas padrões? Sim, por ergonomia, mas não quer dizer que não possa ser mudado, tá? Então, mas isso tem que estar muito bem ciente, muito fixado com o teu cliente. Mesma coisa com a parte do depurador, sempre cuidar no mínimo a 1,70 ou seguindo as informações do depurador ou coifa conforme o fabricante, né? Então, essa ergonomia tem que existir. Passando por uma parte assim, mas o que tem a ver isso aí com os erros? Isso aqui tudo são processos simples que às vezes a gente deixa passar na hora da criação do projeto. E na hora da gente executar isso, eu tendo essas cotas exatas, fica muito mais fácil de eu saber se eu estou indo bem lá na hora e se vai dar tudo certo na hora da execução. Então, os 3 pilares seriam: primeiro, ter a planta completa. Segundo, associar sempre a peça na onde você vai precisar dessa cotação, dessa confirmação de medida, né? E o terceiro, todas essas peças, elas existem uma ergonomia que deve ser seguida para ter um bom funcionamento na área que está sendo usada. Seja um macete para vocês estar aperfeiçoando a criação de vocês, né? E ficarem atentos a esses detalhes, né? Porque para quem pensa em projetar, tem que pensar num pós. Pensando no pós, tem que pensar na execução desse material na casa do cliente. Então, é uma dica que para fortalecer realmente a criação de vocês, né? Não pensar em só jogar os móveis e criar a imagem bonita. Isso é legal, mas se não é executável, não faz sentido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima aula ou num próximo vídeo. Fui!